Olá, meus amigos das redes sociais. Estamos começando mais um programa Bíblia Fácil. Quero agradecer a sua presença, mais um estudo conosco. Dizer que para nós é uma alegria, uma satisfação ter a sua presença aqui. O nosso Bíblia Fácil, nessa temporada, está estudando o livro de Daniel. E logo chegará a segunda temporada, quando começaremos a estudar outras temáticas da Bíblia. E eu convido a você para ficar ligadinho aqui nas nossas redes. Quero já oferecer a você o nosso material, o nosso guia de estudo, que é o Bíblia Fácil Daniel. Aqui nessa revista você vai poder se deleitar com todos os temas que nós estamos estudando aqui. Ofereço a você, aqui embaixo está aparecendo o nosso número de WhatsApp. Qualquer momento do dia você pode entrar em contato, deixar o seu nome, seu endereço e pedir o material. E nós, com muita alegria e satisfação, enviaremos para a sua casa. Tá bom? Esse material ele é patrocinado pelos Anjos da Esperança. Fique ligado, nós chegamos a mais um tema e chegamos aí à lição número 10. E essa lição, a número 10, é uma lição muito importante dentro de todo o contexto que nós estamos estudando sobre Daniel. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero convidar você a fazer uma oração, os meus amigos também aqui, para que nós possamos pedir a direção do Espírito Santo. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado porque, mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de estudar a Tua Palavra. Que o mesmo Espírito que esteve lá com Daniel no passado, esteja conosco, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Te pedimos a condução desse estudo e também que esteja com o nosso amigo que está em casa e com os amigos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amigos, chegamos então mais um capítulo. Chegamos ao capítulo 8 do livro de Daniel, lição 10, capítulo 8. Peço que você pegue a sua Bíblia e, pegando a Bíblia, você já pode abrir lá no capítulo 8. E é interessante que no último tema nós estudamos sobre o chifre pequeno no capítulo 7. E hoje nós vamos dar continuidade à narrativa bíblica sobre a profecia. E é interessante que essa profecia agora, ela vai falar de um carneiro e um bode. E por que é interessante esses dois animais? Se vocês prestarem atenção, lá no santuário terrestre, que era aquele templo onde os animais eram sacrificados, esses dois animais eles estavam presentes, o carneiro e o bode. E é interessante que Daniel ele vai colocar a visão apresentando esses dois animais, porque o enfoque de Daniel agora é o quê? É o santuário. E nós vamos entender que no estudo de hoje haverá o surgimento, né? Nós já começamos a estudar na semana passada, no estudo passado, mas vamos ver que vai surgir um poder que vai tentar atacar o santuário. Por isso que Daniel coloca dois animais que remete o quê? O pensamento ao santuário, o carneiro e o bode. Tá bom? Bom, vimos Nabucodonosor sonhando com aquela estátua, vocês lembram, né? Aquela grande estátua. E cada parte daquela estátua representava um império. E depois estudamos Daniel capítulo 7, que veio nos apresentar o quê? Veio nos apresentar animais. Vocês lembram dos animais também? Cada um daqueles animais representando os impérios que surgiriam, da mesma forma que a estátua. Por fim, chegando agora mais adiante, nós vamos ver dois outros animais, como mencionei a vocês, carneiro e bode, representando duas nações em específico. Duas nações que já haviam sido profetizadas tanto na estátua quanto também nos outros animais. Entenda que a profecia ela vai se ampliando. Deus ele vai dando a profecia e na outra profecia ele amplia mais um pouco, tratando de mesmos assuntos, mas de forma maior, com mais informações. E aqui nós vamos ver o surgimento desse carneiro e desse bode. Daniel, capítulo 8, vai tratar de um carneiro e bode que simbolizam ali dois impérios. O Império Medo e Persa e também depois o Império Grego. Então o carneiro vai representar o Império Medo-Persa e o bode representar o Império Grego. Mas vamos mais. Vamos começar então lendo sobre o carneiro. Daniel capítulo 8, verso 3, diz assim: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último.
E é interessante que quando nós estudamos sobre os animais, não sei se vocês recordam, que nós estudamos sobre o urso. E o urso representava o Império Medo-Persa. E vocês lembram que uma parte do urso era mais alta do que a outra? Isso representava o Império Medo-Persa. O momento estaria um império, que era os medos, e depois os persas iriam sobressair. Como agora é o carneiro que está representando o Império Medo-Persa, Daniel vai dizer que esse carneiro ele tinha 2 chifres, e um chifre, no momento, ficou maior do que o outro. Isso quer dizer que, um momento, o império estava sendo governado pelos medos. Só que depois os persas se sobressaíram e eles se tornaram a maior nação desse império. Por isso que vem representando 2 chifres, um maior do que o outro, tá bom? Bom, vamos mais. Daniel vai continuar dizendo que ele observa e ele vê agora um bode. Daniel, capítulo 8, versículo 5. Olha só o que ele diz. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. É interessante que agora ele vê um outro animal, o bode. E ele vai dizer que esse bode, ele vem como se não estivesse tocando ao chão, né? Ele como se estivesse levitando, não tocava ao chão. Isso significa que ele vinha numa grande velocidade. Tão rápido que ele nem no chão tocava. E vocês lembram que depois do urso, nós estudamos um outro animal na profecia do capítulo 7, o leopardo. Lembra do leopardo? Que ele tinha 4 asas. Aquelas 4 asas representavam velocidade. O Império Grego, através de Alexandre, conquistou o mundo numa velocidade muito grande. E aqui está dizendo que o bode, que representa o Império Grego, ele nem tocava ao chão, ou seja, a velocidade em conquistar todo o mundo conhecido daquele período. E a Bíblia vai dizer mais que esse bode tinha um chifre. E esse chifre era um chifre grande e ele estava entre os olhos. Quem representa esse chifre? Esse chifre representa Alexandre. Alexandre representa aquele grande governador que o Império Grego teve e que através dele, através de Alexandre, todo o mundo conhecido foi conquistado pelo Império Macedônico Grego. Ou seja, Alexandre representa esse chifre. Bom, vamos lá. Mas agora vai haver um embate. Daniel 8,6 vai dizer assim: dirigiu-se ao carneiro, ou seja, o bode se dirigiu ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furor. Aqui nós estamos vendo o dado momento em que o Império Grego ele consegue dominar o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa vai cair. E o Império Grego agora vai se apossar de tudo aquilo que pertencia ao Império Medo-Persa. Ou seja, os gregos agora eles vão tomar a cena da história do mundo. Alexandre ele vai tomar agora a cena como um grande líder mundial. E se vocês notarem até hoje, a cultura grega é sentida em nossos dias. Até hoje, você vai às universidades, né? Aqueles questionamentos gregos, né? Então Alexandre conseguiu fazer com que o pensamento grego tomasse conta de todo mundo. Até mesmo hoje, o pensamento grego está entre nós, né? Bom, vamos mais. Vamos andar com a profecia. Bom, a profecia agora vai nos apresentar o verso 7. O verso 7 diz assim: viu, e ele chegava perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Então nós vemos aqui a cena em que o bode, de fato, ele consegue vencer. Porém, a profecia bíblica, lá no verso 8, vai dizer que o bode, depois de ter vencido o carneiro, ele vai sofrer agora uma perca. Verso 8 diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira,
e na sua força, e quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. É interessante que aqui nós vemos que esse grande chifre do bode é quebrado. E vocês lembram quem é esse chifre do bode? Alexandre. Alexandre o grande imperador. Ele é arrancado por quê? Porque Alexandre o grande, ele vai morrer. E ele vai governar durante 10, 12 anos e logo ele morre. E a profecia da Bíblia vai dizer, depois que o chifre é arrancado, ou seja, depois que Alexandre morre, o verso 8 vai dizer que vai sair agora 4 outros chifres. 4 outros chifres, e eles agora irão liderar a nação, o grande império. Quem são esses 4 grandes chifres? Nós estudamos isso no estudo passado. Daniel 7 vai apresentar o leopardo. Vocês lembram do leopardo, do capítulo 7? O leopardo representava o Império Grego. Ele tinha 4 asas, mas também tinha 4 cabeças. Lembra que ele tinha 4 cabeças? E essas 4 cabeças do leopardo, lá em Daniel 7, significam os 4 chifres que aparecem agora no bode, no capítulo 8. É a mesma coisa, só está mudando o que? As figuras. As 4 cabeças em Daniel 7 são os 4 generais de Alexandre que vão assumir quando ele morre. E aqui, esses 4 chifres que aparecem em Daniel 8, são quem? 4 generais que surgem para dominar o Império Grego quando Alexandre, o chifre, o grande chifre do bode, quando ele é arrancado. Vocês estão entendendo? Então, veja o paralelo entre a profecia do capítulo 7 e a profecia do capítulo 8. Quem eram esses chifres? Nós já estudamos aqui. Eles eram os 4 generais. Eles eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses generais, eles tomaram, né, ao Império Grego Macedônico, né, o Império Mundial, e eles dividiram todo o Império em 4 partes. E cada um desses generais ficou governando sobre uma parte do Império. Ok? Porém, a Bíblia vai dizer, lá no verso 9, que algo vai acontecer depois disso. Olha só. Bom, Daniel 8, antes de ler o verso 9, vamos a Daniel 8, verso 16, e também o verso 9 a 12. Daniel 9 a 12. Diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, e por causa das suas transgressões, deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Interessante que ele vai narrar, o profeta, que vai surgir 4 chifres. Né? 4 chifres. Lá no verso 8 vai dizer que surgiram 4 chifres dos 4 ventos. Ou seja, ventos aqui representam os pontos cardeais. Os 4 pontos cardeais, né, do Império Greco-Macedônio, cada um ficou com uma parte. Só que depois o verso 9 vai dizer que de um dos chifres saiu um chifre pequeno. E aqui está o detalhe. A tradução ela não foi feliz em dizer que esse chifre pequeno saiu de um dos chifres. No hebraico, no original, não diz isso. No original, diz que o chifre pequeno surgiu, mas não diz de onde. O que nós entendemos, pela língua hebraica e a gramática do texto de Daniel, é que esse chifre pequeno ele não sai dos 4 chifres, mas dos 4 ventos. Esse chifre pequeno, ele não sai dos 4 chifres, mas dos 4 ventos. E por que isso é importante? Porque o que nós estamos vendo aqui é o surgimento do Império Romano. Esse chifre pequeno é o Império Romano. E o Império Romano não surge dos 4 imperadores da Grécia. Não surge. Nós percebemos que o Império Romano vai sair dos 4 ventos, ou seja, dos 4 pontos cardeais. É um império que começa pequeno
e depois ele vai se expandindo. Então, quando nós olhamos para o chifre pequeno aqui, percebemos que esse outro poder, ele vai tomar força e volume. Tanto que nós acabamos de ler que o chifre pequeno, ele cresceu até o exército de onde? Até o exército do céu. Perceba que não é apenas um poder político, é um poder também religioso, espiritual. Porque ele não quer atacar apenas na esfera humana, ele também quer atacar na esfera espiritual. Tanto que o nosso último estudo, nós aprendemos aqui sobre o chifre pequeno. Lembra que nós aprendemos aqui quem ele representa? Ele representa o império papal. Claro, ele começa aqui como um império pagão, Roma pagã, mas depois se transforma numa Roma religiosa, numa Roma papal. E a Bíblia vai continuar dizendo que esse poder, ele vai tentar atingir o exército dos céus, ele vai lançar por terra as estrelas e o exército do céu, ele vai se engrandecer até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército dos céus aqui, gente? O próprio Cristo. Quem matou Jesus? Não foi o Império Romano? Então ele vai matar o próprio Cristo. E vai dizer mais. E esse exército, ele vai se engrandecer até o príncipe, estou no verso 11. Se engrandecer até o príncipe do exército e vai também tirar o sacrifício diário. E o lugar do santuário foi lançado abaixo. Esse poder do chifre pequeno, ele vai tentar fazer com que o trabalho de Cristo no santuário seja cessado. E quando nós pensamos nisso, nós voltamos lá para o chifre pequeno. Veja, o chifre pequeno ele se engrandece até o príncipe do exército, ele tirou o sacrifício diário, e o verso 12 diz que ele lançou a verdade por terra. Vocês lembram que na semana passada, no estudo passado, nós estudamos que o chifre pequeno, ele iria lançar a verdade por terra, ia mudar os tempos e a lei? Vocês lembram disso? Que ele ia mudar os tempos e a lei? Ou seja, é lançar a verdade por terra. O poder papal do chifre pequeno lança a verdade da Bíblia por terra. E nós já vimos aí, no último estudo, muitas coisas que o papado classifica, né? Por exemplo, diz que o Papa tem a autoridade de Deus, diz que eles podem perdoar pecados, eles mudaram os mandamentos, né? Tiraram o segundo mandamento, mudaram o quarto mandamento, eles mexeram naquilo que a Bíblia ensina. Ou seja, e nós temos ainda as questões religiosas que eles promovem, né? A França quer fazer uma contribuição aqui, nós vemos aí os seus dias santos, né? E tudo mais. A França vai fazer uma contribuição? Então, fora tudo isso que o senhor falou, toda missa, eles matam Cristo, né? Uhum. E isso não é o que está, porque desde o momento que Cristo morreu por nós, ele morreu uma vez e pronto. Justamente, é aquele ensinamento da transubstanciação, né? Quando eles acreditam que na missa Jesus está morrendo novamente, literalmente novamente, né? É fazer com que o Cristo morra mais uma vez, sendo que em Hebreus, a Bíblia vai dizer que Jesus morreu uma única vez para sempre. Ou seja, quando nós praticamos a Santa Ceia, né, e a Igreja Adventista pratica a Santa Ceia, quando nós fazemos a Santa Ceia, mas ali é um símbolo do pão e o suco, um símbolo do corpo do Senhor. Já na missa, não. Eles creem que, de fato, naquele momento, Jesus está morrendo mais uma vez. Mais uma vez. Literalmente, ele está morrendo mais uma vez. E quem está comendo ali, está comendo a carne e tomando o sangue de Cristo. Então, veja que são ensinamentos que não são bíblicos. Nós não temos amparo bíblico para ensinar isso. E isso tudo vem do quê? De uma tradição. E isso vai sendo passado. Mas quando nós colocamos a Bíblia, esses ensinamentos não se sustentam. Cai por terra. Bom, muito bem. Bom, então ele vai fazer tudo isso aqui, ó. Vai se engrandecer contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Jesus. Ele vai tirar o sacrifício diário. E o sacrifício diário é interessante, porque quando nós voltamos ao antigo Israel, nós vamos entender o que representava o sacrifício diário. Vamos lá. Bom, no antigo Israel, deixa eu só passar um pouquinho aqui. Pode passar? No antigo Israel, mais uma. Existia um serviço diário. Qual era o serviço diário? Todos os dias, no santuário terrestre,
acontecia 2 sacrifícios pelo menos. Esses sacrifícios eram chamados de tamid, que eram diários. Eles não poderiam deixar de acontecer. Também conhecidos como sacrifícios contínuos. Eram contínuos. Por quê? Às 9 da manhã e às 3 da tarde, matava-se um cordeiro no santuário. Todos os dias. Até mesmo no sábado, que era um dia sagrado, para os judeus, até no sábado acontecia. Até no dia da expiação acontecia o sacrifício. Não havia um dia que esse sacrifício deveria ser deixado de ser feito. Todo dia era feito. Por quê? Porque esse sacrifício diário representava o perdão de Deus sobre o povo. Então, às 9 da manhã, quando o sacerdote matava o animalzinho, todo israelita que olhasse para o santuário naquele momento e pela fé aceitasse a morte daquele cordeiro no seu lugar, era perdoado. E da mesma forma à tarde. Da mesma forma à tarde. E esses símbolos apontavam para o sacrifício de quem? De Jesus. Por isso que eles não poderiam ser interrompidos. Porque o sacrifício de Cristo é o quê? É eterno. Por isso que ele é contínuo. Porque ele tem que representar o quê? A eternidade. Manhã e tarde. Todos os dias, manhã e tarde, manhã e tarde. Não pode parar. Representando o sacrifício eterno de Jesus. Mas quando nós vamos à profecia, percebemos que o chifre pequeno, ele vai acabar com o serviço diário. Mas não o serviço diário da terra. O serviço diário da onde? Do céu. Do santuário celestial. Quando eu e você vamos à Bíblia, percebemos que Deus mandou Moisés construir um santuário na terra. E o santuário da terra era o quê? Um modelo do santuário do céu. Êxodo 29, 38 vai dizer o seguinte: isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada. Um cordeiro de cada 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro oferecerás à tardinha. Esse serviço ele era oficiado pela oferta do pecado, pelo pecado e pela oferta do pecado do povo. E ali o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele promovia o perdão geral para o povo. Como que acontecia o dia da expiação? O dia da expiação ele tinha uma data, era o 10º dia do 7º mês. Então nesse dia era um feriado, ninguém trabalhava e o sumo sacerdote entrava em ação. O sumo sacerdote agora, ele colocava a sua vestimenta especial e ele iria oficiar o perdão para quem? Para o povo. Para o povo. Tudo o que aconteceu no ano se resumia nesse dia. Se nesse dia Deus não aceitasse o sacrifício, o povo estava condenado. E é por isso que havia uma reverência nesse dia. Eles se preparavam para esse dia. Porque se eles não estivessem prontos, tudo estava perdido. Você quer entender mais sobre esse dia? Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar e vamos continuar estudando como podemos entender que o chifre pequeno lançou por terra o sacrifício diário. Nós voltamos já. Fique conosco. Nem toda fome é de pão, e nem todo pão alimenta. Tem fome que nunca será saciada, mesmo diante do mais rico banquete. E tem banquete que, quando bem apreciado, sacia a fome eterna. Vem, eu sou o pão da vida. Bom dia! Teve um tempo que eu não sentia nada. Nem Deus. Atenção, unidade Bellatrix! Descansar! Foi quando veio uma doença que, segundo os médicos, não tem cura. Você tem lúpus. Love of God.
eu vejo nisso tudo novas oportunidades de ficar bem, da gente cuidar de quem tá perto. Mãe, a Daiane pode vir aqui? Melhor não, né, minha filha? Vocês dois são do grupo de risco. Eu queria estar na linha de frente, ajudando. Mas agora, me coloco em retaguarda. Ok, amigos, voltamos do nosso intervalo. Quero agradecer a sua companhia. Nós estamos estudando sobre o livro de Daniel e eu quero oferecer para você esse guia, o guia que nós estamos utilizando aqui nesse estudo. Se você desejar, aqui embaixo está aparecendo o nosso número de WhatsApp. Você pode deixar ali o seu nome, seu endereço e dizer: eu quero o material do livro de Daniel. E nós vamos mandar para o seu endereço com muita alegria e satisfação, porque o nosso desejo é que você aprenda mais. Então, peça aí, totalmente gratuito. Bom, estávamos estudando, antes do intervalo, sobre o santuário terrestre. E no santuário terrestre havia aquela festa, né, chamada Dia da Expiação. Na realidade, mais do que uma festa, era um dia, o principal dia do calendário judaico. Era o dia em que Deus manifestava o perdão para o povo. Essa data era o dia 10 do 7º mês. E no dia da expiação entrava em ação um personagem que não aparecia tanto no decorrer do ano judaico. Nesse dia entrava em ação o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote agora ele ministrava diante de Deus e do povo o perdão que seria concedido. Bom, quando nós andamos mais no nosso estudo e vamos até o livro de Levítico, vemos o serviço anual. E lá, a partir do capítulo 16, o verso 8 a 10, nós lemos o seguinte: também tomará os 2 bodes, e os porás perante o Senhor. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel, ele será posto vivo perante o Senhor e será enviado ao deserto para Azazel. Então, como que acontecia esse ritual? Logo pela manhã, o sumo sacerdote ele fazia um ritual de purificação e ele matava um animal por ele e por sua família. Logo, fazia chegar 2 animais perante ele, o bode, os 2 bodes. E um desses bodes seria dedicado ao Senhor e o outro a Azazel. Quando ele terminava de fazer toda a purificação do santuário, que era uma purificação tanto física quanto espiritual, ele agora chegava até o bode Azazel, que era o bode vivo. Ele agora confessava sobre o bode Azazel os pecados e alguém o levava ao deserto. É interessante que esses 2 bodes eles eram por sorte. Ou seja, eles eram bodes parecidos. O bode que caía ao Senhor, ele era morto, e através do sangue desse bode ao Senhor, fazia-se a purificação. Quando a purificação acabava, o sumo sacerdote chegava no bode vivo, que era para Azazel, e confessava sobre a cabeça dele todos os pecados do povo. Alguns pensam, é Satanás que representa o bode de Azazel? Nós entendemos que sim, porque aqui há uma oposição. Um ao Senhor e outro a Azazel. Alguns pensam que esses 2 bodes eram dedicados ao Senhor, mas quando você faz a leitura, você percebe que é uma oposição. Um é para um e o outro é para o outro. Ou seja, não tem como dizer que os 2 são para o Senhor, porque não faria sentido essa oposição se os 2 são para o Senhor. E interessante também que a palavra Azazel, na cultura hebraica, significa um demônio que habita no deserto. Então, quando eles dedicavam esse bode a Azazel, esse bode era levado para o deserto. E ali ele morria. Entendemos que esse bode, um representava para o Senhor e outro
para Satanás. Um representava o Senhor e o outro representava Satanás. Ou seja, o bode que morria, morria para purificar. E o outro que era levado para o deserto, ele não purificava, porque a purificação já havia acabado. Verso 16. Levítico 16 diz que o bode vivo só entrava em ação quando a purificação já havia terminado. E agora ele carregava os pecados do povo. Mas por que ele carregava os pecados do povo? Não é Jesus que carrega os nossos pecados? É Jesus. Mas Jesus carrega os nossos pecados para nos perdoar. Satanás carrega os nossos pecados porque ele nos motivou a pecar. Ele nos levou a pecar. Por isso que ele também recebe os nossos pecados. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Ok. Bom, então, Daniel, lá na profecia do capítulo 8, ele está percebendo que o chifre pequeno iria trabalhar contra esse sistema de perdão. Perdão que é dado por quem? Por Deus. O sistema papal do chifre pequeno, ele iria agora fazer uma falsificação, ele iria falsificar o sistema do santuário. Lembre-se que no sistema do santuário havia um sacerdote e o sacerdote ministrava diante do povo, Deus e o povo, e tinha um sacerdote no meio, fazendo ali um pontífice, uma ponte, ligando o povo a Deus. Quando Jesus morre, todo esse sistema de sacerdócio acaba. Não é necessário mais sacerdotes. Por quê? Porque o verdadeiro sacerdote do povo de Deus se encontra onde? No céu. Mas hoje o chifre pequeno diz que os seus sacerdotes ainda continuam onde? Na terra. Eles são até chamados de sacerdotes, né? Ou seja, eles tentam trazer aquele sistema levítico do passado para hoje. Mas aquele sistema, ele acabou na cruz do Calvário. Já não há mais necessidade de nós reproduzirmos esses rituais hoje, porque Jesus cumpriu. Porém, eles vão atacar agora o santuário do céu. E sabe como que o chifre pequeno vai atacar o santuário do céu? Quando ele diz que pode perdoar pecados. Os sacerdotes hoje dizem que você pode ir até eles confessar os seus pecados e eles vão dar a você o quê? Perdão. Quando o chifre pequeno diz que isso é possível, ele está atacando quem? Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor. É Jesus o único que está entre nós e Deus. Mas o sistema do chifre pequeno diz, não. Os nossos sacerdotes estão entre o povo e Deus. Eles ocupam o lugar de quem? De Cristo. Você entende por que Daniel, no capítulo 8, a partir do verso 9 até o verso 12, vai dizer que eles vão atacar o príncipe do exército dos céus? E vai tirar o quê? O sacrifício diário. Vocês lembram o que era o sacrifício diário? Era aquele processo de perdoar pecados todos os dias, não era? Então, quando o chifre pequeno ataca o serviço diário, é porque ele está falando o seguinte, eu agora me coloco na posição de Cristo e eu que perdoo pecados. Você percebe a audácia do chifre pequeno? Se colocar na posição de Cristo? E hoje é dessa forma. Na semana passada, se você está em casa, você pode ver o nosso último estudo, nós vimos que o Papa se coloca na posição de Deus. Ele tem poder de apagar pecados. Ele tem poder de perdoar as pessoas. Ele tem o poder de excomungar as pessoas. Né? Excomungar é você retirar o nome da pessoa dos livros dos céus. Ele se titula sendo o próprio Deus. Queridos, nós estamos diante de um poder. E esse poder, ele está imperando. E nós percebemos que a ferida desse poder, relatada em Apocalipse capítulo 13, ela foi curada. E esse poder agora, ele vai tentar ainda hoje implicar as suas forças políticas como implicava nos tempos da Idade Média. Mas vamos continuar. Bom, Jesus ele estava por trás de todo o santuário terrestre, porque hoje é um santuário no céu. Na realidade, o santuário da terra era uma miniatura do santuário do céu. E Jesus ele ocupa hoje a função de sacerdote e sumo sacerdote. Ou seja, é ele que está fazendo intercessão pelos nossos pecados. Ele faz intercessão por nós. E quando nós percebemos as Escrituras, lá no livro de Daniel, no verso 13 diz assim,
Depois ouvi um santo que falava. E ele disse ao outro santo, e ele disse o seguinte: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de ser pisados. Perceba que aqui há uma pergunta, um anjo pergunta para o outro anjo: até quando esse poder vai ficar pisando no sacrifício diário? Até quando? E aí vai ter a resposta. A resposta vai estar lá no capítulo 8, o versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Perceba que a pergunta ela tem uma resposta. A pergunta é: até quando esse poder vai ficar pisando no santuário? E que santuário é esse? É o santuário da terra? Não, não. No santuário do céu. Logo ele responde: até 2.300 tardes e manhãs. E esse santuário do céu será purificado. E esse estudo nós vamos entender mais à frente. Mas por hoje, é importante entender que eu e você temos um intercessor no céu. E que esse intercessor no céu está fazendo uma obra por mim, por você, por todos nós. Quando nós oramos e falamos a Deus os nossos pecados, confessamos a Ele com o coração aberto as nossas faltas, podemos crer que há perdão diante de nós. Podemos crer que há alguém lá no céu ministrando em nosso favor. Quando você e eu olhamos para cima, para o alto, e falamos: Senhor, me perdoe. Deus olha para você e diz assim: através dos méritos do meu filho, que foram conquistados na cruz do Calvário, eu irei aceitar você mais uma vez. E talvez você está em casa agora, está ouvindo a minha voz e também está ouvindo a voz de Deus. Ele está dizendo: filho, não fique desesperado. Você tem alguém que intercede, que advoga por você. Esse alguém se chama Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nesse instante nós iremos ouvir uma mensagem musical. E enquanto essa mensagem é cantada, Deus convida você a tomar uma decisão ao lado dele. Ouçamos essa melodia. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois a guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, com a festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar.
ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Ainda falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Muito bem. Depois de termos ouvido essa linda canção, termos aprendido tantas coisas, Deus nos revelando que haveria um poder humano que tentaria usurpar o seu lugar. E às vezes o lugar de Deus está sendo usurpado em nosso coração por muitas coisas hoje. Muitas coisas desse mundo estão tirando Deus do lugar que deveria ser o seu. Esse sistema que nós estamos estudando, ele vai criar muitas e muitas estratégias para roubar o lugar de Deus, o trono dele na nossa vida. Mas se vocês estão aqui, se em casa você está me ouvindo agora, é porque mais uma vez Deus está tentando reassumir o controle da sua vida e o lugar na sua vida que pertence a Ele. Gostaria de convidar você a orar nesse momento comigo. E nessa oração, podemos tomar a decisão de entregar a Deus o controle da nossa história. E assim Ele fará. Ore comigo. Senhor Deus, mais uma vez, nos direcionamos a Ti em nome de Jesus. Reconhecendo, Pai, as nossas limitações, os nossos erros, as nossas faltas, sabendo que em nós não há uma coisa boa, não há nada que possa fazê-lo agradar. Mas quando nós levamos a Ti o nosso coração, percebemos que o Senhor o toma com muito carinho, limpa, restaura e faz com que esse coração novamente aprenda a confiar no Senhor. Aqui eu e os meus amigos e os amigos de casa estamos dizendo que não há outro no universo a quem nós queremos servir a não ser o Senhor. E que não importa se há um chifre pequeno, um poder que tem trabalhado para roubar o seu lugar, usurpar o seu lugar. Hoje nós estamos dizendo que somos de Jesus e que é Ele que governa e conduz a nossa vida. Tome-nos, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Perdoe os nossos pecados e nos prepare para o céu. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, na próxima semana vamos estar juntos aqui para mais um estudo. Vamos chegar agora ao estudo 11º, né? Estamos já na linha final do nosso estudo sobre Daniel. E você em casa, eu gostaria que você fizesse planos para estar conosco na próxima semana e assim estudarmos a Bíblia e o que Deus tem apresentado através das profecias. Que Deus te abençoe, que você receba a paz dele sobre a sua vida e sobre o seu lar e nos encontramos no próximo encontro. Até lá.